o brasileiro já está começando a se organizar para declarar o imposto de renda, ou pelo menos deveria, né? Porque dia 15 de março é logo na outra semana. Então a gente vai tirar algumas dúvidas, porque esse ano a Receita, como a gente viu na reportagem, fez algumas mudanças. E aí o presidente do Conselho de Contabilidade do Rio, Samir Neme, está aqui com a gente para ajudar. Samir, boa tarde. Bom, esse ano tem a declaração pré-preenchida, né? Como é que funciona essa declaração pré-preenchida? Eric, a declaração pré-preenchida ela é uma declaração que a Receita Federal disponibiliza para o contribuinte, onde você já consegue receber essa declaração com informações que a Receita Federal já detém daquele contribuinte, daquele CPF. Essas informações elas são oriundas do cruzamento de base de dados de outras declarações que a Receita Federal oferece a empresas e a cartórios e a bancos e a tudo mais. Então, é uma probabilidade importante de você não ter nenhum tipo de pendência com malha fina ou que seja a utilização da pré-preenchida. Agora, imposto de renda, quem é que não tem que declarar, não precisa declarar imposto de renda? Então, existem o cumprimento das obrigatoriedades, né? Quem tem renda menor do que R$ 28.559,70 não precisa declarar. Quem tem patrimônio inferior a R$ 300 mil também não precisa declarar. Quem recebeu rendimentos isentos ou doações, ou que seja menores do que R$ 40 mil também não precisa declarar. Então, o objetivo da Receita Federal é que realmente a obrigatoriedade de entrega da declaração seja para contribuintes que tiveram um volume maior de movimentação financeira, um volume maior de patrimônio e de rendimento também. Por que é bom declarar o quanto antes o imposto de renda? Claro, tem aquele negócio de você se livrar também do dever, né? Mas também tem a ver com a restituição, né? A gente tem esse ano, diferente dos anos anteriores, um prazo de 2 meses e meio. O que a gente costuma acompanhar nos processos de entrega de declaração de imposto de renda é que elas se estruturam sempre no início e no final do prazo de entrega. No início, aquelas pessoas que têm um interesse maior em ter a restituição mais rápida, então eles se acumulam ali no primeiro momento. E a grande maioria dos brasileiros deixa para o último mês, para os últimos 15 dias a entrega. E isso pode acabar trazendo alguma dificuldade também no fluxo de recebimento da Receita, né? Em alguns anos atrás já houve a indisponibilidade do sistema, então que a gente possa aproveitar esses 2 meses e meio para poder fazer a obrigação de entrega da declaração de imposto de renda com tranquilidade, utilizando a pré-preenchida para poder evitar efetivamente qualquer tipo de irregularidade, inconsistência de informação e que todo mundo cumpra a sua obrigação fiscal aí com tranquilidade. Agora vamos àquele assunto que interessa, os descontos, o que dá para declarar que acaba descontando no imposto de renda? Isso, a gente tem 2 tipos de declaração que podem ser lançados mão. Quem não tem nenhum tipo de dedução a apresentar deve optar pelo formulário simplificado, que o próprio sistema já dá 20% do valor do rendimento daquele contribuinte como dedução. E quem tem uma relação de deduções, de despesas, ele deve optar pela declaração completa. E as deduções que você pode lançar a mão são deduções de previdência oficial, descontos de previdência, previdência privada, dependente, despesas com instrução própria e de dependente, despesas de saúde, e você também pode abater pensão alimentícia. E no caso dos profissionais liberais, você pode também deduzir o livro caixa, que são as despesas com a atividade desenvolvida. Você falou aí despesas de instrução. Curso de idioma entra nessa lista de despesas de instrução? A Receita Federal ela só aceita deduções de educação regular. Então, colégio regular, universidade, mestrado, doutorado, pós-graduação, nenhum tipo de curso livre ele está apto a deduzir o imposto de renda. Então é importante que as pessoas também fiquem alertas a isso, porque, via de regra, isso é um apontamento para a malha fina de alguns contribuintes, sim. Agora, tem um destaque aqui também para a gente levar em consideração, que é o prazo maior esse ano. Isso é bom também, né? Que tem um prazo maior, até porque, mesmo depois que você envia, você pode fazer correção também?
Isso, a Receita Federal ela acredita que a pré-preenchida é a possibilidade de destravar de verdade uma série de declarações em malha que, como costumeiramente, ficam retidas. Então, o prazo da entrega da DIF, que é a declaração de imposto retido na fonte que as empresas fazem, terminou em 28 de fevereiro. Então, a Receita Federal atrasou um pouquinho, 15 dias, o início do prazo do imposto de renda da pessoa física, exatamente para poder conseguir receber essas informações e tratar essas informações para colocar à disposição dos contribuintes o resgate via pré-preenchida. E esses 2 meses e meio exatamente vêm para que você não tenha, por exemplo, o fechamento do prazo de entrega da declaração no meio de um mês. Costumeiramente, as guias dos DARFs referentes à declaração do imposto de renda sempre vencem no último dia útil de cada mês. A Receita Federal não quis tirar essa regra, modificar essa regra. Por isso, esse prazo dilatado, e acredito que o brasileiro deve utilizar isso de maneira positiva para poder fazer a sua declaração com calma, mas não relaxar e deixar isso para o final, né? A correria do final, como sempre acontece. O melhor é que não. Agora, como é que ficam os investimentos? Tem aquela questão agora de R$40 mil. Explica um pouquinho melhor para a gente isso. Existia uma obrigatoriedade até a declaração de 2022 que qualquer contribuinte que aplicasse em Bolsa de Valores, qualquer valor seja, era obrigado a declarar imposto de renda, e isso trouxe para a obrigatoriedade do imposto de renda uma série de contribuintes que teoricamente não tinham um volume de movimentação que justificasse. Então, para que pudesse ter uma seletividade maior no processo de entrega de declaração e de fiscalização dos contribuintes, a Receita Federal estabeleceu 2 critérios para esse ambiente de investimentos. Só precisa declarar imposto de renda esse ano quem teve vendas que totalizam R$40 mil ou mais de ações, ou se você teve algum tipo de retenção na fonte sobre a venda de algum lote de ações. A retenção ela acontece toda vez que você tem um lucro maior do que R$20 mil dentro de um mês específico. Tá certo, então conversei com o presidente do Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir Nemes. Samir, obrigado por ter estado com a gente aqui. Boa tarde. Obrigado, um abraço a todos.